Oi, gente, tudo bem? Chegamos para mais uma live. Agradeço a presença da Marcela, Andréa, Fer Nascimento, Emanuela, Flávia, Gra, Michele Pimentel, Thaislene, Roberta, Rita, Daniela, Anelisa. Não vou conseguir falar todo mundo, mas Adriana, Scarpelinha, Suelen, a Pati. Nossa, que legal! Bastante gente aí na nossa live. A gente está aguardando a Andrea. Daqui a pouco ela, se é que ela já não está aqui, né? Não, não está ainda. Ah, a Andrea está aqui. Vamos aguardar a Andrea. Tudo bem? A nossa live aqui tá repleta de gente fã da nossa amiga querida aqui. Andréia, você tá me vendo? O que será que aconteceu? Ela sumiu. Que bom, muita gente aqui, fico super feliz, adoro a Andréia. Eu também, viu, Suelen? Andréia sumiu. Pede para entrar de novo, Andréia. Tô vendo aqui. Sou fã das duas. Obrigada, Thaislene. Você tá aí tão longe. Andréia solicitou, vamos pedir de novo para ela entrar. Aguardando. Oba, agora vai. Não tô te vendo. Olha, você tem um monte de declaração, Andréia. Por que será que não tá entrando? O que será que houve? Não sabe. Pronto, já sei. Bom, a Gra, professora Maria Belintani, coraçãozinho. Ah, legal, legal. É, meninas, a Andrea tá aqui tentando entrar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu tenho certeza que a Andrea, como sempre, vai arrasar. É uma pessoa muito querida. Sem seu lado profissional, é um ser humano assim que tem um coração maravilhoso, né? Então, de uma decência que eu acho que é exemplar. Eu gosto muito da Andréia, a gente já se conhece há muitos anos e é um prazer trazer a Andréia aqui para a gente poder conversar. Ó, a Andréia está solicitando de novo, eu estou aceitando, né? E então, essa Andréia Patapoff Dalcoleto, que a gente conhece, né? É alguém muito gabaritada, professora, doutora, pela Unicamp. Nós somos da mesma linha de pesquisa. A Andrea, ela, em 2018, recebeu uma condecoração da Presidência da República, né, pelos seus préstimos à educação. Recebeu uma medalha por mérito educativo, né? E a sua participação efetiva na BNCC, especificamente na educação infantil. Isso não é para qualquer pessoa, né?
A Andréia caiu de novo, não sei o que está acontecendo, são as coisas que acontecem, né? Quando a gente está na internet. E enquanto isso, eu vou falando todas essas coisas porque a Andréia falou que morre de vergonha, né? E eu falei, não, Andréia, eu faço questão de ressaltar todos esses aspectos positivos que você tem e que são exemplares, né? Então é com muito orgulho que hoje a gente. Maria, você me ouve? Você me ouve? Perfeitamente, Mas perfeitamente. eu não estou conseguindo transmitir a minha imagem. Gente, eu só preciso que Eu não, vocês deem um ok se estão ouvindo a Andrea. Se vocês estiverem ouvindo a Andrea, a gente consegue começar e assim que for possível, eu não ela estou. aparece. Ó, Eu já fiz de tudo. Eu acho que eu vou reiniciar o celular para tá. tentar ver se as coisas mudam aqui. Eu estou te vendo, mas eu não estou conseguindo a transmissão da minha imagem. Eu já chamei até meu help aqui, o meu filho, mas não estou conseguindo abrir a imagem. Eu vou reiniciar e retorno. Desculpa, pessoal, espera um pouquinho, tá? Tá. Gente, não tem problema, ela vai voltar. Enquanto isso, a live de hoje, ela foi pensada em relação à criança, à natureza, às dificuldades. Eu passei três posts e nos dois últimos nós estávamos abordando exatamente essa questão, né? Essa conexão com a natureza, a capacidade que a criança tem de se inserir nesse contexto e a partir daí aliviar, eu não digo o estresse, mas aliviar a capacidade de jogar na natureza a possibilidade de criar. Essa era a palavra que eu estava procurando, né? E essa conexão com o mundo natural. Por outro lado, nós temos também uma série de outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa rotina, né? Que natureza é essa? Eu preciso estar numa floresta para estar proporcionando o ambiente adequado para os meus filhos, para os meus alunos, né? A criatividade e a imaginação, elas se desenvolvem de que maneira? Quais são os conflitos que nós temos, não um conflito de briga, certo? Mas quais são os conflitos que nós temos em relação a deixar livre as crianças? A gente tem medo que elas demorem muito tempo para aprender a crescer. A gente tem medo que elas demorem para dar resultados, né? É por isso que eu coloco a criança em todo tipo de atividade física, violão, balé, judô, né? Então, a questão não é tão simples assim. Opa! Ah, eu literalmente não sei o que acontece, que eu não tenho, não aparece minha imagem, né? Acredito que deva ser algum problema no meu, aí na minha projeção, infelizmente. Vocês Não, estão me ouvindo? vocês estão ouvindo a Andrea? Infelizmente, não sei o que Ah, está acontecendo. viu? E se você usar o celular do Caio? Ah, então pega lá, cara, o seu celular, faz favor. É uma ideia, É uma uma boa ideia. ideia. A Ó, câmera está aberta, a câmera está aberta, tá tudo no conforme, só que fica uma tarja branca, eu já virei a câmera, já fiz de tudo, e ele não quer aparecer. Bom, então vamos lá. Eu vou começar a falar enquanto o Caio vai tentando buscar você aí na live, tá Instagram. bom? Tá bom. Bom,
Tá joia? Pessoal, boa tarde, queridos, queridas, né? Maria, obrigada pelo convite. O quanto é importante, né, poder compartilhar um pouquinho com vocês das nossas experiências, né? Tentar trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente tem estudado e discutido fervorosamente, que é a importância da infância, né? A importância de estar aí em conexão com algo tão vital que é a natureza, né? Algo que é tão propício às relações que as nossas crianças vão estabelecendo com a vida e com tudo. Nós estamos vivendo uma época, né, um tanto que diferenciada, né? Eu tenho dito muito que eu acredito que o cosmos ele tem um jeito, com certeza, de reequilibrar todas as coisas, todas as leis, esse mundo que está aí de cabeça para baixo, né? Que nós estamos vivenciando anomalias, paradoxos, né? Que precisa fazer a gente pensar. É um vírus que fecha a escola, olha o poder, obriga as famílias a encontrarem soluções, né, alternativas e nos obriga a adaptar, né, aulas presenciais, um trabalho educativo remoto, né? Então, o quanto é importante buscar nessa crise, que significa mudança, descobertas de atitudes positivas, responsáveis, mas principalmente atitudes que estejam conectadas com essa infância. Então, a nossa encomenda, vamos dizer assim, é realmente começar a abrir esse canal de comunicação para falar sobre a relação da criança com a natureza, né? E aí, conseguiu? Deu certo, Caio? Não, pega o seu Instagram. Espera aí que ele... A gente espera. Vai começando, ele vai se conectando. Maria Belintani. Isso, ponto Belintani, que acho que é mais fácil. Ponto. Olha, Luana Mendes, do Colégio Dom Inácio. Dom Inácio de Guaxupé? Acredito que sim. Eu fui para Guaxupé há anos, André. Eu acho que já faz uns 20 anos que eu fui para Guaxupé dar uma oficina de história, geografia e mais alguma coisa que eu não me lembro o quê. O pessoal muito legal, muito atencioso. Vai trocar de celular? Eu vou trocar então. Vamos Beleza. Se são as energias da casa ou se é... Olha lá, pessoal de Guaxupé, sim. Opa! Olha, gente, essa questão de live tem isso, né? Mas a Andréia já começou falando, deixando muito claro as ideias e os conflitos que a gente vive, conflito, as dúvidas, os anseios, e assim, a gente sabe que viver não tem como é que fala? Cadê? Ai, meu Deus, cadê o Caio aqui? Casarini, não, Joyce aqui, Caio, pronto. Achei. Aguardando o Caio. Acho que agora vai dar certo. Opa! É aquela porcaria. Que bom, que bom. Fico super feliz. É a primeira vez que eu estou gostando de me ver. Você tá linda, maravilhosa. Obrigado, Maria. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá, então. O que você me pergunta, dona Maria? Então, Andréia, o título aí, tanto o título como as temáticas que a gente propôs para as pessoas para hoje, elas são desafiadoras, né? Porque a gente fala de natureza, dessa criança estar inserida na natureza, mas o que é natureza? Se a gente está cercado de terra, de asfalto, de prédio e medo de deixar as crianças na rua.
né? De repente a gente fala assim, pera um pouquinho, né? Aquilo que você estava falando agora. Eu tenho que mudar esse contexto da minha vida porque todo mundo tá com a cabeça tentando se organizar nesse novo contexto, né? Então é isso, Andréia. O que vem a ser essa, em primeira instância, essa natureza para o desenvolvimento da criança, e é onde a gente encontra esse jeito diferente atualmente, no entanto, com gostinho de passado, de coisas que a gente já vivenciou nessa vida. Uhum. Bom, eu acho, eu consigo enxergar, eu acho que de todo esse cenário que nós estamos vivenciando, principalmente no nosso território da educação, né, propriamente da educação infantil, eu falo que a primeira coisa que nós precisamos estar ali traçando é realmente o conceito de infância que nós vamos ter dentro desse processo. Quando nós falamos da natureza, a relação da criança com a natureza é a mesma, é como se fosse algo que eu estivesse sendo redundante. Por quê? Ela é vida. A criança é vida. Né? Então, começar a conversar sobre, peraí, de que criança que nós estamos falando? Que conceito que permeia, que vai permear essa nossa breve conversa sobre a relação, a importância da natureza nas ações das crianças, no brincar da criança, em legitimar os direitos da criança. Então, primeira coisa, pensar que a criança é um ser sumariamente investigador, é um ser curioso, ativo em todo o processo, mas principalmente um sujeito competente, um sujeito que tem capacidade de estar em consonância com o objeto que ele está relacionando. Né? Então, para isso, ele precisa do quê? De um adulto que o respeite, de um adulto que o escute. Né? Eu falo sempre, escutar a criança não é ouvir com o ouvido, mas estar sensível a ela, ir ao encontro dessa criança. Né? Eu falo que a infância é uma coleção de muitos momentos. O que ela vive? Né? O que a gente oferta para ela? Né? Ela é um sujeito que é repleto de possibilidades, né? E ela deseja a liberdade. E essa liberdade ela precisa ser potencializada por qual instrumento? Os seus sentidos, né? O tocar, o pegar, o sentir o gosto, né? Tudo que ela põe na boca, né? Até nós, quando a gente está num carro, um carro novo, o que eu faço? A gente vai, sente o cheiro, né? O cheiro da casa da gente, a gente viaja, a gente quer sentir o cheiro. Nós, o ser humano é sensação. Então, pensando nisso, pensando nesse ser humano que passa por um tempo intitulado de infância, ela precisa ser legitimada e realmente valorizar toda a sua potencialidade. Né? As crianças elas são atraídas pela natureza, elas são atraídas pelo ar, pela cidade. Elas vão atrás, elas seguem formigas. Quem aqui nunca ficou seguindo de pintar formiguinhas no chão? Né? Eu, quando eu era pequena, adorava pegar pétalas daquela flor de brinco de princesa e colocava na unha para fazer de conta que as minhas unhas eram enormes, pintadas de vermelho. Então, que essa natureza da infância, a natureza da infância é essa natureza de descobrir, de criar e recriar. Né? E nós sabemos que a criança, vamos colocar nessa situação, nesse cenário de pandemia, em que as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão tensas, as pessoas estão bravas, né? As pessoas querem sair, elas querem acabar com tudo isso, querem arrumar mecanismos, sejam éticos ou não, para burlar a necessidade, por exemplo, do isolamento social. E a criança está
passando por tudo isso, a criança está vivendo ela está ouvindo, ela está vivendo esses comentários, ela está ouvindo essa tensão. Então, o ponto que nós precisamos, sim, é não mascarar, mas tentar, na medida do possível, apropriar as experiências que essa criança possa vir a estabelecer ali dentro da casa, ou mesmo as tarefas que os professores estão encaminhando nessa educação remota, nessa educação aí, eu não gosto de dizer à distância, mas uma educação não presencial, né? O quanto que nós precisamos, espera aí, precisamos humanizar isso. Precisamos humanizar na essência de aproximar a criança daquilo que é da sua natureza, que é a natureza. Né? Então, o que nós estamos fazendo para realmente favorecer que a criança tenha experiências? Então, vamos lá para o nosso mestre, né, Maria? O Piaget, que denomina a experiência como o quê? A experiência como ação. Experiência nas interações. Né? A Exatamente. interação é aquela que transforma, aquela que realmente vai mexer comigo, que vai transformar, que vai modificar. Né? Experiência é tudo aquilo que eu vivo intensamente. E onde que a criança vive intensamente? Ela vive na natureza, ela consegue se apropriar, ela precisa dessas experiências com pedrinhas, com folhinhas, com formiguinhas, com coisas da natureza, com galhos de árvore, com ar, com bolhas de sabão. Para quê? Para que ela consiga realmente intensificar e fortalecer a sua própria natureza, a sua essência de ser curiosa, inventiva, criadora. Né? Então, muitas vezes, nós adultos cobramos que ela, quando solicitamos algo para ela, que ela acerte de primeira. Então, olha lá, a pandemia precisa nos ensinar alguma coisa. Com certeza. Estão procurando uma vacina para o vírus, né? Para o Covid-19. E aí? Você acha que estão descobrindo assim, rapidamente? Então, a criança, ela constrói o conhecimento por ensaio e erro. Ela busca, ela faz, ela monta, ela encaixa, ela desencaixa, ela constrói, ela destrói, ela constrói novamente. E para isso eu preciso do quê? De um adulto, olha lá, que seja paciencioso, um adulto que saiba aguardar o tempo dessa criança, o tempo dela emergir toda a sua possibilidade de criação. Muitas vezes nós adultos sufocamos a criança com um tempo acelerado. Vamos, vai logo, vai logo, vai. Peraí. Nós estamos falando de uma criança de 1, de 2, de 4, de 5 anos de idade. Né? Ela precisa se apropriar daquele objeto de conhecimento que é sedento por ela, e não por mim. Então, eu preciso ir ao encontro da criança. E esse ir ao encontro é que está, para nós, muito nessa condição de pandemia, muito complicado, porque a gente fica apressado com as coisas de ter que fazer hora para isso, hora para aquilo. Calma! A criança tem... Não é assim, né, Andréia? O relógio da criança é um relógio psicológico, né? E não relógio, hora relógio. Né? O tempo dela é o tempo das sensações, é o tempo do desejo, é o tempo do querer fazer realmente. E para isso, ela tem que ter um adulto que incite a sua curiosidade, que promova essas possibilidades. Né? Nós sabemos... Então... Fala. Viu, Andréia? Então, essa sua fala nos remete a quê? A esse adulto que, na verdade, é ele que esqueceu qual que é a sua natureza. Então, o que nós estamos falando aqui? A gente não está falando da natureza que é só da criança. A gente está falando da natureza que é do ser humano e especialmente daquele que busca conhecimento. O exemplo que você deu da vacina é exatamente isso. E tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida, a gente leva tempo. São 10 anos, 15 anos, 20 anos de trabalho para você construir um nome.
né? Com muita labuta, errando, acertando, e a gente já quer que essas crianças saiam informadas, Uhum. né? Informadas e prontas para fazer tudo como se nós fizéssemos assim e aprendêssemos assim. Então, é o adulto, sim, que precisa estar inserido na natureza. Uhum. Quer dizer, olha lá, essa sensibilidade do adulto que precisa compreender que a criança, esse tempo da infância, é um período sensível, um período potencialmente voltado para o desenvolvimento. Então, nós temos pesquisas da neurociência que mostram e comprovam, né, que 80% do cérebro ele é formado de 0 a 3 anos. Olha quantas coisas que a criança precisa estabelecer relações, viver, conviver, interagir, para que ele possa aí desencadear inúmeras conexões dos neurônios, Uhum. né? Para quê? Para que essas sinapses possam produzir cada vez possibilidades, né, de desenvolvimento, de aprendizagens e tudo mais. Então, esse tempo de infância precisa ser vivido intensamente. Né? Esse tempo que é essencial, né? Despertando a curiosidade e tudo mais. E onde nós temos o maior espaço, a maior possibilidade de investigação? Né? Onde que a gente, se eu pego, eu falo, eu gosto sempre de citar, tem várias alunas minhas que já ouviram isso. Fisher Price não constrói inteligência, né? Brincados não constrói inteligência, pelo amor de Deus. A criança, ela se satisfaz com uma colher de pau, ela se satisfaz com a formiguinha, ela se satisfaz com galhos de árvore, né? Nós não Uma caixa precisamos de papelão. nós não precisamos da imensidão, da riqueza, da fartura de jogos e brinquedos. Ela precisa da imensidão de possibilidades de exploração, né? Explorar o objeto, explorar as coisas que ofertam a ela, né? Então, nós temos aí muitos estudos, até mesmo dentro da antropologia, saímos da psicologia, e vamos para a antropologia, que traz também pesquisas que mostram a importância da constituição desse sujeito dentro do âmbito social e cultural, buscando aí essa natureza que pulsa internamente dentro das nossas crianças. Né? Então, o quanto que essa época, né, que a natureza ela é abundante de coisas. No entanto, cada vez mais as crianças brincam menos, cada vez mais as crianças têm menos espaços. Né? As crianças não têm quintal, né? As casas elas são praticamente paredes. Né? Então, nós temos um estudo muito legal da Adriana Friedman, que ela traz essa ideia do desemparedar, né, as crianças, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito das escolas. Né? Crianças ficam muito confinadas. Assim como nós estamos tensos ter que ficar em casa, não pode ir numa pizzaria na sexta-feira à noite, Aham. barzinho no sábado, não pode receber os amigos para um churrasco. As crianças, nós adultos estamos sentindo o que as crianças sentem ficar Sim. confinadas dentro de uma sala de aula, né? E ela fica. Criança é muito boa, né? Criança, eu falo que ela é tão É um boa, anjo. ela traquinas, mas elas são muito boas, né? Elas dentro das salas de aula, elas obedecem o professor. Elas são colaborativas, né? Elas ficam em casa assistindo televisão. Né? Outro dia eu estava num restaurante e eu observei uma família com a criança presa no celular o tempo todo. E, de repente, acabaram de comer e quando o garçom veio para pedir a conta, a criança falou, e a minha batata já chegou? Ela não tinha se dado conta ainda da hora da alimentação. Não, mas por quê?
porque ela estava tão entretida e a família lá, então ela estava quieta, né? Ela estava quieta. Eu brinco sempre, que saudade das crianças correndo nos restaurantes. Que saudade né? Andréia, Criança. existe, né, tem a ver isso, existe um movimento de lugares que proíbem a entrada de crianças, justamente porque as pessoas querem ficar, entre aspas, tranquila. É uma discussão que está assim rolando de vez em quando, pega fogo, volta. Quem tem direito a quê? Então, quer dizer, uma família com crianças não pode frequentar os espaços públicos, né? O restaurante é um espaço público, porque aquela energia que a criança tem incomoda. Gente, que espaço é esse que a gente, enquanto coletividade, não assumimos a nossa responsabilidade de educar? A criança, ela não é da família. Na Constituição está muito claro: a criança é do Estado, da sociedade e responsabilidade também da família, né? É um tripé para cuidar desse ser humano até os seus 18 anos. Então, aí a gente vem com todas essas ideias e existe, digamos assim, uma elite de pensamento, né? Porque são poucas pessoas, que eu até entendo, mas e como que a nossa sociedade vai crescer, se desenvolver, se até nos espaços elas começam a ser impedidas de entrar? Uhum. E o quanto isso é preocupante, né? Nós também não podemos cair na simples queixa, né? Então, as crianças vivem confinadas no apartamento, não tem. Hoje, a pandemia, eles têm que ficar em casa, o que eu faço? Né? Eu preciso me apropriar de, pelo menos, oferecer mínimas oportunidades para que eles possam estabelecer algumas relações com a natureza, coisas simples, como, por exemplo, plantar um feijãozinho, né? Como cuidar de um vaso de violeta, né? Eu sempre também digo nos meus encontros com as professoras, o pessoal tem que ter uma lei que todas as salas de aula tenham que ter um vasinho de flor para as crianças cuidarem, certo, meninas? Né? Certo. Precisa cultivar o cuidado, né? Ele precisa aprender a cuidar, né? A zelar, até mesmo se comprometer e investigar se a planta morreu, por que será que ela morreu? O que será que Muita aconteceu? água, pouca água, sol. Muito, faltou sol, tem pouco sol, por quê? O que aconteceu? Então, mergulhar a criança nessa essência, ampliar possibilidades para que ela realmente possa ter esse vínculo, né, com o natural. Né? Quanto fazer aquela brincadeira, lembra? Mal me quer, bem me quer. Bem me quer, mal me quer, bem me quer. Destruir a natureza, né? É o contrário, é o bem me quer da natureza, né? Então essas coisas, essas miudezas da natureza que tem se perdido, de fazer comidinha com grão, que ela cortou? Cortou, mas tudo bem, agora tô bem aqui. Que tem o vô dela tinha e a gente adorava ir lá roubar os alface para fazer comidinha com alface. Então, mas se o vô dela pegava, a gente corria e fazia com grama mesmo, não tinha problema. Né? Então, possibilidades, né, que a criança tem perdido nos últimos tempos, essa possibilidade de interagir com coisas da natureza, de construir, de fazer a engenharia, de fazer buraco no chão, né? De fazer a engenharia de construir castelo, né? No Exatamente.
Né? Então, essas situações é que, infelizmente, a criança está, ou melhor, o adulto está abafando. Tem uma escola que é cobrada, um sistema que é cobrado para que a criança seja alfabetizada, para que a criança seja preparada para o ensino fundamental, e isso tem cada vez mais afastado a criança da sua essência, né, da essência da infância, né, que são essas características que precisam ser revistas. Tem um pesquisador que chama Richard Lau, que trouxe o termo transtorno do déficit de natureza. Não sei se você já ouviu falar, né, de Não. transtorno de déficit de natureza. Olha só a seriedade. Né? E o diagnóstico, infelizmente, o que é? A obesidade infantil, o estresse, a hiperatividade. Aí nós chegamos nas escolas, nós vivemos a síndrome do encaminhamento, a medicação da infância. Se a criança corre um pouco mais, se a criança não fica, se ela é muito agitada, ela tem problema. Né? Ela é hiperativa. Então, é lógico que não vou desmerecer que nós temos patologias, sim, mas nós Sim. temos bem a patologia de não considerar a natureza da criança, a natureza de se fazer um sujeito ativo no processo, e não aquele que seja simplesmente um mero contemplador, um mero preenchedor de espaços. Né? Essa é a nossa grande preocupação. Então, Andréia, isso de ficar correndo, por exemplo, eu lembrei de um caso que eu vi conversar comigo com problema, com problema, com problema, e qual que era o problema? Os alunos do sétimo e oitavo ano estavam correndo na hora do intervalo como os alunos do quarto e quinto anos. Então, era essa a demanda da escola, a preocupação, porque eles estavam agindo como crianças. Assim, mas eles são o que mesmo? Veja, aquilo que você não vivencia enquanto criança, na educação infantil, no fundamental, você arrasta como um fardo para o resto da sua vida. Em algum momento, isso vai estourar. São as relações mal resolvidas, porque são as potencialidades emocionais, físicas, de coordenação, de criatividade, que esse adulto com 40 anos é um velho infeliz, porque não vê sentido na vida. Como que eu posso proibir alunos de oitavo? Porque se espera que eles se comportem como oitavo e sétimos anos. O que é se comportar como oitavo e sétimos anos a crianças que têm 12 e 13 anos? Alguém consegue responder? É Não, impossível. às vezes os nossos colegas professores, eles reclamam, mas às vezes eles têm atitudes nas nossas aulas, tanto quanto as crianças. Eu brinco, olha, É verdade. né? Peraí, por quê? Quem aguenta ficar muito tempo parado? Se a criança Não. para, tem formiga? Com formiga, o que foi? Tem algum problema? Vai com ele de novo. Né? Quer dizer, a criança, ela precisa ser não é nem um adulto em miniatura, mas aquele ser que está ali e precisa ser comandado pela voz do adulto. Então, olha lá, isso me remete a qual a crença desse adulto em relação a quem é aquela criança. Né? Isso. Olha o tipo de infância sendo revelado a partir do que o professor cobra. Né? A partir do tipo de interação que o professor vai ter com essa criança, que ele vai estabelecer com essa criança, com certeza reflete consideravelmente nas ações e tudo mais que ele vai estabelecer. E a mesma coisa a família. Né? Voltando lá para os exemplos, né? Uma das coisas que eu acho que é importante, tanto os professores como os pais, né? nas orientações que têm encaminhado, para que eles possam realmente ali
ter as experiências que não estão tendo na escola, estão tendo em casa. Eu não gosto do EAD, porque isso não é educação à distância. Não é educação. Não é educação, não é EAD. Mas nós precisamos o quê? Criar essas alternativas, como eu estava dizendo, plantar feijãozinho, fazer um canteiro de ervas, né, para ele cuidar disso, tirar um tempo, por exemplo, para a criança fotografar coisas com o celular da mãe, fotografar as coisas que está ali ao seu redor, que é da natureza, né? Eu lembrei agora uma tarefa do Caio, do meu filho, isso há muito tempo atrás, que trouxe da escola. Era para escrever uma lista de palavras, de coisas, seres vivos e seres não, né? Vivo. Que não vivos, né? Inanimados, não vivos. E ele ficou a cadeira de madeira. É um ser vivo. E aí? É um ser vivo? É madeira, mãe. Madeira é da árvore. E a árvore não é viva? Olha que riqueza de reflexão. Olha que riqueza de reflexão em cima desse conceito de meio ambiente. Né? Então, quanto que a escola, a família precisa se apropriar desses momentos? Então, quando eu falo, tira foto de bem perto, de bem longe, para que a criança consiga recriar, ela vai desenhar a partir da fotografia que ela desenhou. Né? Ele pode criar, por exemplo, esculturas, arruma barro, argila, para ele poder desestressar ali. A arte-terapia prova e comprova isso, a importância de brincar com argila, a importância de brincar com a lama, né? Lembra, fazendo propaganda, falando baixo da Omo, né? Criança, como que é, se suja, alguma coisa assim, né? Criança suja. Com saúde viva, né? Porque Foi ligado a isso. O quanto que precisa realmente incorporar o que é essa criança. Eu já tive relato de professor em cursos de formação que conta que os pais pedem para que as crianças coloquem as camisetas do uniforme dentro da calça. Eu falei, por quê? Para não sujar. Porque quando eles vão para o parque, suja a barra da camiseta. Então, olha o que está por trás dessa família, qual a expectativa dessa família, o conceito dessa fase que aquele filho está vivendo, que é a infância. Né? Então, quando nós falamos da natureza, isso não é só estar no mundo selvagem, né? Não é estar na floresta. Estar na natureza é ser criança, né? É se sujar, sim, dá licença, né? É correr, é pular, é saltar, pegar, é ter contato, sim, com coisas que não são de plástico, mas que são da natureza também, né? Saber admirar os pássaros, saber olhar para o céu, brincar de enxergar as nuvens, os desenhos das nuvens, né? É nutrir a criança com a ecologia, né? Como cuidar, a importância de reciclar o lixo em casa, que isso reflete na natureza. Né? A criança, desde ela está em casa, como é que nós vamos fazer com o nosso lixo? O que é lixo reciclado e o que não é reciclado? Então, como que as famílias, nesse momento de crise, pode realmente estar favorecendo, estar possibilitando essas possibilidades realmente da criança interagir e ser criança, né? Esse contato restaurador de energias. Então, eu vou falar, são 2 pontos que você me fez pensar. O primeiro, quando você fala a respeito das fotos, né? Que é uma ideia incrível e simples. Ou seja, quando a gente respeita a natureza da criança e incentiva a sua investigação, você consegue usar a tecnologia a favor disso. Porque o que ela vai fazer com as fotos de novo? Depois, ela vai comparar. Ela pode desenhar,
mas ela também pode tirar foto para fazer comparações mais precisas, né? Então, isso sim é o uso da tecnologia a favor de um desenvolvimento. E isso daí nós não somos contra, muito pelo contrário, Muito pelo né? contrário. A É, é, segunda coisa que você, na hora que você deu o exemplo do lixo reciclado, Andréia, me veio a ideia de que as pessoas esqueceram como se conversam com crianças. Então, quando a gente fica confinado dentro de casa, eu tenho que olhar para a sua cara, ou eu interajo com você, ou eu me calo. Agora, quem tem criança consegue se calar? uhum, Vou fazer o quê? Se eu fiquei fugindo do meu filho, isso é inconsciente, viu, gente? E também são hipóteses que a gente lança para que nós possamos nos enxergar nesse processo, tá? Então, eu fujo do meu filho e fico desesperado. O que que eu faço com tanta energia? O que que eu faço? Eu não aguento. Não é que você não aguenta, é que você está tão acostumada a viver num mundo sem perspectiva de vida, né? Criança é isso, não te deixa que a gente vai esquecendo que falar, conversar, explicar é uma outra fase do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, a gente está falando que acontece no seio familiar. Porque a escola e a família, elas são duas instituições que se complementam. Determinadas coisas, gente, só vai acontecer dentro de casa. Né? A receita, os hábitos que você tem, os espaços que você delimita para a criança, que ela pode crescer, as suas fotos, as suas histórias. Não é o Facebook, as redes sociais, que são padrão de desenvolvimento ou são padrão para eu me identificar. Isso jamais. A criança tem que se identificar com você, mãe, que se descabela, vira uma monstra de vez em quando, briga, grita, se desespera. É com essa mãe de carne e osso que ele gosta, não aquela que tá linda e perfeita no Facebook assim. Né? Então, a criança não tem medo da realidade, somos nós que achamos que ela é frágil demais para enfrentar os desafios que a vida nos fornece. Concorda, Andréia, com esse? certeza, com certeza. E quando você coloca a criança precisa lidar com esses desafios, né? E a natureza ela é repleta de desafios. Né? Eu preciso contornar uma raiz de uma árvore, eu preciso saber lidar, por exemplo, com até mesmo a vivência do espinho de uma rosa. Né? Esses desafios que são simples, né? Mas que eles são essenciais. Esse encantamento de viver plenamente a natureza que precisa ser reavivado. Eu acho que nas relações, nas interações com as nossas crianças. Nós temos aí também muitas pesquisas que mostram para a gente que a grande parte das crianças, a grande parte do tempo, as crianças ficam em ambientes fechados. Isso é muito preocupante. Né? Antigamente nós tínhamos a rua. Né? Isso. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade, a ausência, a limitação da segurança não permite isso. Se permite em alguns lugares, condomínios fechados, né? Bairros. Opa, passou de. Acho que vai acabar. O que é que apareceu aqui? Eu acho que a gente tem 10 minutos ainda. Então, é isso que eu recebi aqui, uma notificação. Então, Eles notificam. quanto que nós precisamos rever essa ideia, né? Nós temos um tesouro que é a natureza, para oferecer às nossas crianças uma riqueza imensurável de possibilidades, de interações e tudo mais. Né? E o que nós precisamos é abrir essas janelas de possibilidades, Uhum. que as oportunidades neurais das crianças
estão abertos. Agora, as experiências compete a nós, né? Essa possibilidade compete a nós. Ô, Andréia, alguém aqui comentou a respeito desse livro aqui, ó, A Última Criança na Natureza. Esse livro é muito legal, é muito bom, mas quem for ler precisa de uma advertência. Entender a essência. A gente não pode ler achando que, não, isso é só possível lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, porque lá eles têm floresta, eles podem caminhar. Não, a questão não é essa. Eu preciso entender o que significa essa natureza e essa exploração, porque a gente explora com todos esses exemplos delicados, simples, que há simples, mas não simplórios, que a Andrea foi dando. Eu posso recriar o desenvolvimento da natureza dentro da minha própria casa com um potinho de feijão. Eu não preciso fazer um passeio na floresta, ficar ouvindo a cachoeira, saber que as trilhas são mais perigosas em abril porque tem muita cobra, sabe, coisas desse tipo, porque isso diz respeito a uma característica de um determinado lugar. O que está em jogo não é o lugar. O que está em jogo é a ação do pai, da família, em relação ao filho. É isso que a gente tem que... Porque senão, se a gente ficar perguntando, mas quando é o momento ideal? O momento ideal, gente, é agora. Sim, é agora, com certeza. Eu não vou morar nos Estados Unidos, eu sou brasileira, eu tenho aqui. Deixa o feijãozinho torrar no sol, pelo amor de Deus. Tem um outro livro sobre as crianças dinamarquesas, eu não sei se você conhece, a educação das crianças dinamarquesas. E eles insistem muito no seguinte: a criança precisa passar por frustrações. Sim. Porque o mundo não é um faz de conta, muito menos com final feliz. Então, a gente poupa as crianças de todas as maneiras das suas dores. Isso também não vem ao encontro da natureza. Ela vem de encontro com a natureza. Porque nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, que coisa mais triste do que esse último ponto? Morte, olha o que nós estamos vivendo. É inevitável. Então, não são todos os contos de fada que precisam acabar bem. E não é toda a vida que é um conto de fada, se é que tem alguma, né? Então, a gente precisa observar que alguns conceitos, e aí eu vou até trazer um pouco para a questão do consumo, né, Andréia? Alguns conceitos que nós vamos internalizando em função de filmes, novelas, propagandas, família Doriana, né, que a gente viu muito, constrói uma noção de identidade inexistente, infeliz e que só causa ansiedade em você e nas crianças. Principalmente na criança. Você mostrou o livro para mostrar. Tem esse daqui, Construção e Construtividade, que eu acho que é bem legal para os professores, né? Para sugerir aí essa importância da criança construir relações com coisas da natureza ou não, né? E o Brinquedo do Chão, né? Que é intensamente cultural, intensamente propício a todas as fases do desenvolvimento, do bebê até o idoso. Tá? Então, eu acho que fica aí a dica, né? E essa reflexão, a gente realmente reconstruir essa ideia da criança viver a natureza, né? E viver na natureza, né? Viver com ela e para ela. Exatamente. Bom, Andréia, a gente está a 4 minutos de terminar o nosso tempo. Aí agora eu vou perguntar, tá? Gente, vocês querem outra live com a Andréia?
Quem quiser, dá um joinha, manda coraçãozinho, sabe? Porque essa nossa amiga, ela vai pensando, ela tem uma agenda cheia, mas olha só a contribuição que ela deu para nós, para o nosso crescimento pessoal e profissional em 1 hora. Então vocês mandem muitas mensagens para essa amiga maravilhosa, né? Corações e fala mais um bis, tá bom? Ai, Não, Andréia, muito obrigada, viu? Menos, não, não, não. É que você estava fora, você estava tentando se conectar e eu estava falando de você, não é, gente? Eu estava falando, gente, eu vou falar porque a Andréia morre de vergonha. Eu falei da medalha, eu falei do ser humano, eu falei de tudo isso. E tem você outro não livro, estava aí. tem um outro livro que acende a infância na gente, que eu amo de paixão, tá? Que é Nossa, que lindo! Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. Esse Ah, é um dos livros que que legal! Esse eu todos não conhecia. presentes, ele reaviva com certeza o espírito do tempo da infância. Então fica também como dica, tá? Gente, um Muito beijo legal. para todos, tá? Obrigada pelo encontro, mesmo sendo virtual, à distância, estamos próximos nas ideias, nos ideais. Um beijo grande, cuidem-se, cuidem do outro, né? Cuide da sua família, cuide de você e cuida da nossa criança, cuida do tempo da infância, tá? É Um isso beijo aí. grande, fique em casa. Andréia, muito obrigada. A gente pensa em outro momento. Amei conversar aqui com você, trocar essas ideias, ouvi-la foi ótimo, sabe? Me deu uma renovada de esperança. E eu acredito que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também tenham entrado na vibe. Eu vou postar essa live no meu canal no YouTube e aí eu tenho certeza que mais gente estará ali procurando informações e encontrarão em você uma referência ímpar. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo Gente, um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.